Bom, a Primavera Árabe não se trata de um evento, ou de algum breve, ou de uma estação do ano. Trata-se de um período de transformações históricas nos rumos da política mundial. A raiz dos protestos é o agravamento das situações dos países provocado pela crise econômica e pela falta de democracia. Os países envolvidos foram o Egito, a Tunísia, Bahrein, Líbia, Síria e Iêmen. Bom, entende-se que a Primavera Árabe foi uma onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e no norte do continente africano, em que a população foi à rua para derrubar os ditadores e reivindicar as melhores condições sociais de vida. Tudo começou em 2010, com a derrubada do ditador Zine El Abidine Ben Ali. Em seguida, a onda de protestos foi arrastada para outros países. Num total, entre os países que passaram e que ainda estão passando por essas revoluções, juntam-se a Tunísia, a Líbia, o Egito, a Argélia, o Iêmen, o Marrocos, o Bahrein, a Síria, a Jordânia e a Omã. Enfim, a seguir vocês vão ver mais informações em relação às revoluções que aconteceram nesses países ou que ainda estão acontecendo. Os protestos na Tunísia, os primeiros da Primavera Árabe, foram também denominados de Revolução da Jasmim. Essa revolta ocorreu em virtude do descontentamento da população no regime ditatorial. Iniciou-se no final de 2010 e encerrou-se em 14 de janeiro de 2011, que foi quando teve a queda de Ben Ali, após 24 anos no poder. O estopim que marcou o início dessa revolução foi o episódio ocorrido com o jovem de Mohammed, que viveu com sua família através de vendas de frutas, e que um certo dia teve seus produtos fiscalizados por não aceitar pagar propina. Com esse acontecimento, ele se revoltou e decidiu atirar fogo em si mesmo, que foi o que causou uma revolução tremenda no país onde ele mora, porque foi algo surreal. E também teve a revolta popular. A revolta da Líbia é conhecida como Guerra Civil Líbia ou Revolução Líbia. Ela ocorreu sob a influência das revoltas que ocorreram na Tunísia e tendo como objetivo acabar com a ditadura muçulmana de Ruf. Em razão da repressão do regime ditatorial, essa foi a razão das revoluções sangrentas na Primavera Árabe. Outro marco desse episódio foi a intervenção das forças militares, OTAN, Organização do Tratado Atlântico do Norte, comandadas principalmente pela União Europeia. O ditador foi morto após intensos combates com os rebeldes em 20 de outubro de 2011. A Revolução do Egito foi também denominada por Dias de Fúria, Revolução de Lotus e a Revolução do Nilo. Ela foi marcada pela luta da população contra a longa ditadura de Hosni Mubarak. Os protestos se iniciaram em 25 de janeiro de 2011 e se encerraram em 11 de fevereiro do mesmo ano. Após a onda de protestos, Mubarak anunciou que não iria se candidatar novamente às novas eleições e dissolveu todos à frente da estruturação do poder. Em junho de 2011, após a realização das eleições, Mohamed Morsi foi eleito presidente egípcio, porém também foi deposto no ano de 2013. Os protestos pediram o fim do governo de Hosni Mubarak no Egito. A onda de protesto na Argélia ainda está em curso com o objetivo de derrubar o atual presidente Bouteflika, que está há 12 anos no poder, em virtude
do aumento das manifestações de insatisfação diante do seu mandato, Bouteflika organizou a realização de novas eleições, mas acabou vencendo pelo elevado número de abstenções. Ainda existem protestos e, inclusive, atentados terroristas que demonstram a satisfação dos argelianos em frente ao governo. O protesto civil na Síria também estão em curso e são classificados como guerra civil pela comunidade internacional. A luta é pela deposição do ditador Bashar al-Assad, cuja a família está à frente há 46 anos. Há a estimativa de quase 20 mil mortos desde que o governo decidiu resolver as coisas com os rebeldes com base na violência. Certa pressão por parte da ONU e da comunidade internacional em promover a deposição da ditadura e dar o fim na guerra civil. Entretanto, as tentativas e intervenções no conflito vêm sendo frustradas pela Rússia, que tem poder no Conselho da Segurança da ONU e muitos interesses na manutenção do poder de Assad. Existe indício de que o governo sírio esteja usando armas químicas e biológicas para combater a revolução no país. Bahrein. Os protestos no Bahrein objetivam a derrubada do rei Hamad bin Isa al-Khalifa, que está no poder há 8 anos. Os protestos também iniciaram em 2011 sob a influência direta da Revolução de Jasmim. O governo responde com violência os protestos dos rebeldes que já tentaram atacar, inclusive, o Grande Prêmio da Fórmula 1. Os registros indicam centenas de mortos durante o combate com a polícia. A Primavera Árabe também ocorreu no Marrocos, porém com o diferencial de que nesse país não há exigências, ao menos por enquanto, com o fim do poder do rei Mohammed VI, mas sim da diminuição de seus poderes e atribuições. O rei marroquino, mediante os protestos, chegou a atender metade das exigências, diminuindo parte do seu poder, inclusive nomeando eleições para primeiro-ministro. Entretanto, seus poderes continuam amplos e a insatisfação no país ainda é grande. Os protestos e conflitos violentos estiveram em busca do fim da ditadura de Abdullah, que durou 33 anos. O fim da ditadura foi em novembro de 2011, e foi marcado para ser um processo de forma pacífica e transitória, através de eleições diretas. Apesar do anúncio de uma transição pacífica, houve conflitos e repressão por parte do governo. Foram registrados alguns acordos dos rebeldes com a organização terrorista durante alguns momentos da Revolução Iemenita. A Jordânia foi um dos últimos países até o momento a sofrer a influência da Primavera Árabe. Revoltas e protestos vêm ocorrendo desde a segunda metade de 2012, com o objetivo de acabar com o governo do rei Abdul II, que, com receio da intensificação da Primavera Árabe em seu país, anunciou no início de 2013 novas eleições. Entretanto, o país mais popular do país, a Irmandade Muçulmana, decidiu pelo boicote desse processo eleitoral. Diante de frequentes denúncias e casos comprovados de fraudes e compra de votos,
Como em Marrocos, em Omã não há exigência do fim do regime monárquico do sultão Qaboos bin Said, que impera sobre o país, mas sim a luta por melhores condições de vida, reforma política e aumento de salários. Em virtude do temor do alastramento da Primavera Árabe, o sultão definiu a realização das primeiras eleições municipais em 2012. O sultão vem controlando a situação de revolta da população através de benesses e favores da população. Apesar disso, vários protestos gerais já foram registrados em 2011.